Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e é um prazer tê-lo conosco aqui no nosso programa. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a liquidação de crédito rural para a agricultura familiar. Vamos falar sobre armazenagem, o déficit de armazéns no Brasil. Vamos falar sobre tributação e emprego no Brasil e também sobre importação de fertilizantes e sobre a intenção de greve dos fiscais federais agropecuários. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a liquidação de crédito rural para a agricultura familiar. Começou a valer neste mês o programa de liquidação de crédito rural para a agricultura familiar. Estão previstos descontos de até 95% para pagamento da dívida à vista. A negociação está disponível para adesão no portal Regularize até 30 de dezembro, agora, final do ano 2022. A medida regulamenta parte da Lei Assis de Carvalho II, sancionada no ano passado e que garante benefícios para agricultores familiares devido à crise causada pela pandemia da Covid-19. Os descontos serão dados para as dívidas relacionadas à tomada de crédito rural e que tiveram o vencimento até 30 de junho do ano passado. Também precisa ter sido inscritas ou encaminhadas à dívida ativa da União até 31 de dezembro também de 2021. Os descontos podem variar de acordo com o valor da dívida para agricultores familiares, pessoa física, e os descontos vão de 60% a 95%. Para pessoas jurídicas, o abatimento pode ser entre 75% e 95%. Para aderir ao programa, não precisa ter nenhuma outra qualificação, senão a de agricultor familiar, conforme indica a Lei 11.326 de 2006. E agora vamos falar um pouco sobre armazenagem, sobre o déficit de armazenagem no Brasil. Em termos de capacidade útil armazenável, os silos predominam no país, tendo alcançado 92,5 milhões de toneladas, o que representou 50,4% da capacidade útil. Em relação ao primeiro semestre de 2021, a capacidade dos silos cresceu 2,3%. Na sequência, assinalam-se os armazéns graneleiros e granelizados, que atingiram 68,6 milhões de toneladas de capacidade útil armazenável, uma alta de 1,3%, ante o semestre anterior. Este tipo de armazém ele é responsável por 37,4% da armazenagem nacional. Já com relação aos armazéns convencionais, estruturais e infláveis, somaram 22,3 milhões de toneladas, o que representou uma queda de 1,1% em relação ao primeiro semestre de 2021. Esses armazéns contribuem com 12% da capacidade total de armazenagem por região. Os silos predominam na região sul, sendo responsáveis por 63% da capacidade armazenadora da região e 49,8% da capacidade total de silos no país. O tipo graneleiro e granelizados aparece com maior intensidade na região centro-oeste, 53,6% da capacidade da região e 56% da capacidade total do país. Os armazéns convencionais, estruturais e infláveis predominam na região sul, com 34%, seguido de perto pela região sudeste, 31%, e estas duas regiões juntas correspondem a 66% da capacidade total de armazéns convencionais, estruturais e infláveis do país.
E agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro. Márcio é economista e diretor da faculdade FACMais. E na conversa nós vamos falar sobre tributação e vamos falar sobre emprego. Márcio Antônio Ribeiro, mais uma vez, bom dia, obrigado pela sua presença. Tudo bom? Tudo bem, Toninho, bom dia aos nossos espectadores. Pois é, Márcio, é uma eterna guerra aqui no Brasil, o tal do imposto, né? Sim, Toninho. Tributo, é uma confusão e olha que a gente paga imposto em cima de imposto em cima de imposto, né? Sim, Toninho, hoje o Brasil tem uma carga tributária muito alta, né? E essa carga ela acaba penalizando as populações mais carentes, o pessoal de mais baixa renda. Isso porque os impostos indiretos no Brasil, né, ele tem um peso muito grande. O que é esse imposto indireto? Aquele que incide sobre a produção, né? A gente tem ICMS, IPI, esses que são normalmente cobrados. E o imposto direto normalmente é o imposto de renda. O que a gente consegue depreender aí, Toninho? Se você olhar essa divisão por faixas de renda, esse número 1 aí no canto embaixo, do lado esquerdo, é a população com a menor faixa de renda. A gente percebe que se você somar o imposto direto com o indireto, a gente tem 24,3% de carga tributária. E já no outro extremo, aí nesse número 10, que é os 10% da população com maior renda, essa carga total é de 18,7%. E a gente vê justamente, pode notar que o imposto indireto, né, ele acaba tendo um peso muito pequeno na carga tributária total e isso privilegia, né, as classes aí com a renda maior. Bom, isso significa dizer o seguinte, que quem ganha menos paga mais? Sim, Toninho, proporcionalmente em carga tributária da renda dele, ele paga mais, né? Até porque, aonde que está as grandes cargas tributárias, se a gente for olhar aí nessa outra tabela que estava aí do lado direito, né? Quando a gente olha vestuário, transporte, né, higiene, são, né, produtos que têm uma tributação muito alta. O transporte, por exemplo, impacta em praticamente toda as camadas da população. E a população, né, de rendas inferiores são as onde essa tributação acaba pesando muito maior. Ou seja, quer dizer que a higiene é o que mais paga imposto, então? Sim. 26, quase 27%. Quase 27%, né? Isso dentro ali do peso total do orçamento da família, ou seja, porque existe uma tributação muito alta. Como é a questão de transporte e vestuário? O transporte, principalmente em cima, né, dos tributos dos combustíveis. A gente sabe que os combustíveis no Brasil, né, além da questão do monopólio da Petrobras, possuem uma tributação muito alta. O que a gente observa aí é que nesse gráfico, a educação é o menor. Sim. Quer dizer, e é o menor e, basicamente, é um dos mais importantes. Sim. Quer dizer, se eu comparar um sabonete com uma sala de aula, eu estou pagando quase 27% num sabonete e 7% na educação. Sim. Rapaz, mas que absurdo. Hoje a educação é que tem a menor tributação, né, aí dentro da escala de serviços e produtos comercializados no país e a questão da higiene é que tem o maior peso, né, aí dentro das tributações. Existem alguns outros produtos com as tributações maiores, mas não tem um peso muito grande dentro do orçamento das famílias. Né? Agora, e emprego, Márcio? Como é que está a situação do emprego? Toninho, o emprego, se a gente for olhar aí dentro do último ano, né, o último dado do CAGED que foi divulgado, que pega lá o período 2021-2022, houve um crescimento substancial no estoque de emprego, né? E aí cabe a gente fazer algumas observações, por exemplo, hoje, aonde foi, né, a maior geração de empregos? Né? Se a gente for olhar em termos de qualificação do trabalhador, quem tem ensino médio completo? Se você for olhar aí no gráfico aí da esquerda, foi mais de 1.800.000 postos de emprego. Pessoal que tinha curso ensino médio. Ensino médio, né? Então, se você for olhar em comparação com os outros trabalhadores aí, disparadamente, né, quem se empregou ao longo do último ano foi quem tinha ensino médio. E quando a gente olha no outro gráfico, que é a questão da faixa etária, a gente percebe que a população de 18 a 24 anos é a que mais, né, engrossou o número de empregados aí no último ano. O pessoal dos 50 para cima está no bico do urubu, hein?
Sim, o pessoal que se gerou emprego, que conseguiu emprego ao longo do último ano, dos últimos 12 meses, foi o pessoal da faixa etária de 18 a 24 anos. Quer dizer, basicamente até os 30, 35 ainda dá para segurar as pontas se o cara tiver um estudozinho, né? Porque se não tiver também... Sim, Toninho. Aí isso aqui nos mostra e nos leva a entender algo que a gente já comentou aqui uma vez, que é a baixa produtividade do trabalhador brasileiro, porque a gente percebe que, né, o grande volume de contratação tem sido no ensino médio, não porque as empresas assim o desejam, porque não tem mão de obra qualificada, né? E o que preocupa, os jovens não estão estudando, né? E isso vai dificultar a qualificação da mão de obra no futuro. Eu talvez possa até estar redondamente enganado, mas o que eu sinto é que esses últimos 15 anos, Márcio, 15, 20 anos, parece que foi de uma geração meio perdida, né? Sim, Toninho, os jovens... Porque o grau de conhecimento de um garoto hoje de 15 anos é muito diferente de um grau de conhecimento de um garoto de 15 anos há 30 anos atrás, Márcio. O de 30 anos atrás era muito superior. Hoje a molecada... Sim, hoje tem a facilidade da internet, acesso para, né, algumas habilidades, desenvolver algumas habilidades, mas muito longe do que é o necessário realmente de uma qualificação profissional. O Brasil passou da hora de ter aí uma mudança radical, mas radical mesmo. Assim como fez a Coreia, Japão, enfim. Se não der um avanço nessa educação, pode ter certeza, nós estamos perdidos. Sim. Infelizmente, né, Márcio? Realmente, Tony. Márcio, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo. São temas altamente interessantes e eu quero vê-lo aqui o mais breve possível. Obrigado, Márcio. Disposição, Tony. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre importação de fertilizantes e vamos falar também sobre a intenção de greve dos fiscais federais agropecuários. Nós voltamos já, é um minuto só. A Força Econômica do Centro-Oeste. Referência no agronegócio, na tecnologia de produção e destaque no desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Uma das economias que mais crescem no Brasil. É nesse cenário que o Senar Goiás vem transformando a vida para quem quer produzir e inovar. E conhecimento na prática é no Senar Goiás. Quem vive para transformar não para nunca e está sempre em busca do que há de melhor em proposta de vida. Do campo à cidade, vem com a gente. E onde o Senar estiver, pode olhar em volta que você vai ver sonhos se transformando em realidade, projetos se transformando em estilos de vida e o seu futuro se transformando em tudo que você quiser. Do campo à cidade, vem com o Senar Goiás. Quer aprender? Vem para o Senar Goiás, a maior escola da terra. Em 2019, Goiás era um estado cheio de dívidas, mas com força e trabalho. Vencemos e equilibramos as contas. Aí veio a pandemia. E com força e vacinação, superamos. Com planejamento, fomos vencendo um a um os desafios. Combatemos a corrupção, derrubamos a criminalidade. E hoje estamos entre os 3 melhores governos do Brasil. A força do povo goiano é a nossa força. Governo de Goiás. Conte com essa força. Quem sabe com quem se pode contar, a cada segunda parceria pra nunca acabar. Dá pra fazer de tudo, o trabalho não pode parar. Pra tudo que imaginar, tem parceria pra contar. Todo dia plantar e regar, todo dia tem que alimentar. Todo dia parceria pra inovar. Todo dia carga pra levar. Todo dia é dia de cuidar, todo dia parceria pra realizar. Um país pra sustentar, o agro não pode parar. Fazer a economia girar, com a parceria pra todo dia. O campo não para e seu maior parceiro de todos os tempos também não. Nossa parceria é pra todo dia. Banco do Brasil, pra tudo que o agro imaginar.
Saúde após o de noite. Operação Mesquita. Agronegócio. Oferecimento Senar Goiás, a maior escola da terra. Estou de volta e agora nós vamos comentar sobre importação de fertilizantes. O Brasil importou 16,5% mais fertilizantes nos primeiros 5 meses deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Pelo menos essa informação, ela veio lá da agência marítima Cargonavi. De janeiro a maio deste ano, o Brasil importou 16,6 milhões de toneladas de fertilizantes, ante 14,2 milhões de toneladas em 2021. E esse aumento ocorreu apesar das sanções impostas contra a Rússia e Belarus, quando a Rússia invadiu a Ucrânia no início deste ano, em fevereiro. Havia uma preocupação se o Brasil seria capaz de importar fertilizantes suficientes para as suas safras agora 22-23, já que importa por volta aí de 85% dos seus fertilizantes necessários. E a Rússia e a Bielorrússia são 2 das principais fontes de fertilizantes do Brasil. Segundo dados da Cargonavi, as entregas de fertilizantes em maio totalizaram 3,3 milhões de toneladas, 15 mil toneladas a mais que em maio do ano passado. Quantidade de fertilizantes importados para o Brasil de janeiro a maio totalizou 5,5 milhões de toneladas de potássio, 2,3 milhões de toneladas de ureia e 1,6 milhões de toneladas de fósforo. Os fertilizantes continuam chegando e parece que o Brasil provavelmente terá suprimentos adequados de fertilizantes para plantar as safras 22-23. E agora vamos falar um pouquinho de dinheiro. Vamos falar da Agência de Fomento de Goiás. O governo de Goiás lançou agora uma linha de crédito especial, o Produtor Empreendedor. Se você é pequeno ou médio produtor rural, você pode pleitear até R$ 50 mil com uma carência de 1 ano e até 48 meses para pagar, com juros de 0,5% ao mês. Isso dá 6% ao ano. Essa é uma oportunidade que você não deve perder. E esse dinheiro é para fazer o que quiser dentro da sua propriedade. Peça informações na agência de fomento através do telefone 62 32 16 4900 ou então pelo site www.goiasfomento.com. E agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado de lácteos. Os mercados atacadistas e varejistas de lácteos registraram alta na comparação mensal. É um reflexo da baixa captação nas principais bacias leiteiras que são monitoradas pela Scott Consultoria. O encarecimento da matéria-prima devido à menor captação aumenta o preço do leite e derivados lá na ponta vendedora para o consumidor. No atacado, considerando a média dos preços e estados monitorados pela Scott Consultoria, a alta foi de 1,5% na comparação mensal. O preço do leite longa-vida, UHT, aquele de caixinha, segue em movimento de alta, com um incremento de 2,6% na comparação mensal, movimento observado também nos preços do leite em pó, manteiga e queijos. Já no mercado varejista, quando comparado à segunda quinzena de abril deste ano, houve incremento de 6% na média dos produtos lácteos pesquisados em São Paulo. Essa alta foi puxada pelo aumento no preço do leite UHT, o que subiu 7,5% no comparativo mensal. Comparado à média dos últimos 13 meses, a margem atual no varejo para o produto está em 3,2%. E agora eu vou conversar com Cristiano Palavro. O Cristiano, ele é agrônomo e analista da Pátria Agronegócio. E nós vamos falar, sabe o quê? Sobre o mercado do milho e da soja. Cristiano, mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, Cristiano, pela sua presença aqui para falar de um tema importantíssimo. A Pátria está indo bem. Tudo ótimo, obrigado pelo convite, Toninho. Sempre um prazer estar aqui contigo. A Pátria está jóia. Está ótima. Isso é muito bom. O Cristiano é
é um dos diretores da Pátria Agronegócio, é uma empresa aí que vem a passos largos, crescendo muito, não só em Goiás, como no Brasil também. Bom, Cristiano, vamos lá. Milho e soja, como é que está o mercado? Bastante volátil, né, Antônio? Temos visto aí, principalmente no mercado de milho, uma volatilidade bastante intensa. Assim como na soja, grande parte desse movimento é explicado também pela variação cambial, que não tem sido pequena nesses últimos dias e semanas. Um câmbio aí que no começo de maio estava aí na faixa de 5,15 a 5,10, veio buscar os 4,70, depois volta a se aproximar dos 5, e isso tem impulsionado também movimentações importantes nos preços de milho e soja. A soja ela tem um suporte bastante grande nesse momento, nós temos compras chinesas atrasadas em relação à média normal para o período, temos aí os chineses ainda precisando originar muita soja e até a entrada da safra americana, o Brasil ainda é o principal mercado deles. No caso do milho, as atenções também com o mercado externo, mas ganha cada vez mais ritmo a colheita aqui no Brasil e apesar de quebras importantes em importantes estados produtores, é uma colheita robusta e que também dá uma certa pressão pelo lado da oferta. Mas a demanda de milho também não pode ser descartada e os preços também seguem firmes. Pois é. De um lado, para quem planta soja e milho, de maneira geral, está rindo à toa, só esperando agora o custo da próxima safra, né? Que também vai ser uma pancada meio feia. Mas até agora está todo mundo feliz. Está vendendo bem, o mercado está aquecido, tanto para a soja quanto para o milho. A preocupação é o plantio, né? Sim, Antônio. A gente teve as duas últimas safras, especialmente quando a gente fala em soja, que não teve quebras importantes para o produtor goiano, principalmente, realmente foram safras de margens muito interessantes, especialmente a última safra. Esse é um ano diferente, a gente começa com uma perspectiva de custos muito agressiva, principalmente para aquele produtor que tem um bom percentual de áreas arrendadas. Esse custo está muito próximo da receita projetada, então realmente as preocupações não são pequenas para o próximo ciclo. Mas é claro que os preços ainda são firmes, as oportunidades vão aparecer, só que esse é um momento de definição. Nós sabemos que estamos entrando no mercado climático americano, que é um momento de grandes oscilações do mercado. A situação no leste europeu, ela traz uma volatilidade ainda mais intensa. E ninguém sabe o que vai acontecer ainda, Exatamente. Né? Se fala muito sobre os corredores de exportação da Ucrânia, mas a gente sabe que é uma negociação muito difícil, é mais especulação do que uma realidade, algo que possa se concretizar. Então, assim, o mercado é cada vez mais para não tirar o olho, porque realmente as oportunidades passam muito rápido e o produtor lembra de março ali, quando a soja estava com aqueles picos de preço, muitos não aproveitaram. Então, o mercado ele é feito por momentos. Para quem consegue captar os bons momentos, está rindo à toa, como você falou. Nem todos estão. Eu acho que essa guerra aí ela não acabou ainda porque tem um baita de um jogo de interesse de vários lados. É muito difícil saber qual é o real interesse, né? Principalmente qual é o interesse. russos. Né? Mas já se quisesse ter terminado, já podia e ter resolvido logo o problema. Mas, na verdade, isso aí ainda vai dar muito pano para manga. A verdade é o seguinte, quem está com produto ainda está com garantia de preços relativamente bons. Sim. Eu acredito que a maioria dos produtores, dos agricultores, estão aí capitalizados, estão bem. E eu acho que quem é arrendatário tem que fazer 2 contratos. 2 contratos de quem é a terra, com o dono da terra. Porque nós não sabemos o que vem pela frente. Porque você plantar agora... E como muita gente, 15 sacas de soja, tem gente, eu ouvi falar até de 18 sacas de soja. Até mais. Até mais? É muito doido fazer um contrato desse jeito numa situação dessa agora. Na verdade, Por isso que eu falei, tem que fazer 2 contratos, um de 15 e um de 20. E vamos ver o que vira. A gente vê assim, quem está assumindo realmente esses arrendamentos um pouco mais altos, nessas regiões mais de ponta, vamos dizer assim, são produtores que também têm terras próprias e conseguem diluir esse custo nas terras próprias. Porque realmente, para quem assume 100% de área arrendada nessas faixas de 18 a 16 sacas, fica as condições climáticas estão dando Sim. É outro, né? A incerteza é bastante grande. Realmente, assumir 18 sacas hoje, alguns até com percentual sobre a segunda safra, realmente ele precisa de uma diluição de custos sobre a área própria, senão a conta não fecha.
Mas, assim, a gente tem que destacar também o bom momento de produtividades que a gente vive. O estado de Goiás foi o líder de produtividade no ano em soja. Não foram poucos os casos de médias no sequeiro, próximas ou até acima dos 80 sacos. É mesmo? 70 sacos já virou uma realidade para muitos produtores. Então, realmente, eles têm feito investimentos para conseguir garantir que esses altos custos sejam supridos. Só que, é claro, o produtor está sempre na mão do clima, né? E se realmente o clima não for favorável, não é só clima que faz produtividade, mas a gente depende muito dele. Então, não basta Ele é a base, né? Ele é a base, né? Não basta fazer grandes investimentos se o clima não colaborar, a cadeia toda sofre, né? Mas a gente chega agora com mais uma safrinha próxima da colheita, já iniciada a colheita, uma colheita bem cedo esse ano, né, Antônio? Mas as perdas estão aí e o mercado, muitas vezes, não está olhando com tanto detalhe para as perdas que existem, especialmente aqui no estado de Goiás, em grande parte do Mato Grosso. No próprio Paraná, que teve um clima perfeito, mas sofreu muito com pragas. Então, o mercado tem boas novidades aí pela frente. Eu me preocupo muito também com a cadeia compradora, as granjas, os confinadores, que precisam cada vez mais se atentar com proteções, algo que a gente fala sempre aqui no seu programa, que o produtor está ali, se o preço sobe é favorável para ele, se o preço cai, às vezes ele deixa de ter um ganho tão mais elevado, mas a ponta compradora precisa do grão, então esses movimentos de altas prejudicam muito as margens do setor, então eles têm que estar mais atentos a isso, porque esse ano é um ano de exportações agressivas, se o cenário continuar como está no caso do milho. E já tem muita gente aqui no Brasil comprando milho lá do Paraguai, né? Existe sim, principalmente para o Paraná, para o oeste de Santa Catarina. Aquele é um pessoal milho mais do sul lá. Que dá viabilidade. E esse ano a gente tem que ficar atentos, porque com esses preços no cenário internacional, com a Ucrânia, que é o quarto maior exportador do mundo, fora praticamente do mercado, consegue escoar muito pouco fora do Mar Negro, o Brasil vai virar a bola da vez. A China já começou a assinar protocolos para comprar milho do Brasil. Então, a China, quando entra, não entra para brincar, como a gente fala, né? Então, quem está aqui precisa do milho, precisa se garantir, precisa aproveitar os momentos que o mercado dá essas oportunidades de baixa, como a gente viu essas últimas semanas. Outro dia eu dei uma palestra e eu comentei o seguinte, até eu falei assim, se eu fosse um produtor ou de carne, ou de soja, ou de milho, e se alguém falasse assim, não, Antônio, a gente tem que entregar aqui no Brasil, porque a população está assim, está assado, vamos deixar o milho aqui no Brasil. E o chinês me oferecendo aí 10, 15, 20% a mais, pode ter certeza, eu vou vender para o chinês. Na verdade, o mercado... Não tem jeito, o mercado, nós temos que resolver o nosso problema aqui dentro. Tem que dar condições para nós. O mercado é soberano. Quem garante que o comprador do mercado interno vai comprar seu milho mais barato e vai colocar no mercado interno? É justamente isso. O mercado sempre manda, a gente tem que estar muito atento às paridades de exportação, importação, porque onde é a via mais lucrativa é onde vai ser vendido o produto. Né? E é bom não esquecer, quem gosta de comer um franguinho e quem gosta de uma carne de suíno, é bom lembrar que você está mordendo nada mais, nada menos do que milho, né? Milho e farelo de soja. Milho e farelo de soja. Então, se der um revertério aí na lavoura, pode ter certeza, nós, consumidores, eu, ele, todo mundo aí, vai pagar muito mais caro pelo franguinho, pela carninha, pelo leite, enfim. É assim que funciona o mercado. Bom, se você quiser mais informações, bater um papo com o Cristiano, tirar dúvidas, o telefone do Cristiano é o 99634-6382. E você também pode entrar no site dele, que é o www.patria.agr, de agricultura, agro, agr.br. Então, liga, bate um papo com ele e eu tenho certeza absoluta que você vai ficar tranquilo, ok? Cristiano, mais uma vez, muito obrigado mesmo. E vamos torcer para as coisas darem muito certo. Um abraço. Um abraço, obrigado pelo convite novamente. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. De modo suave, você pode sacudir o mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.